Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento, da motivação, do direcionamento. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse novo episódio do podcast Fala Pri. Se você, por acaso, só por acaso, se está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Priscila Guscuma, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia, eu sou empresária, sou mentora e treinadora comportamental. Sou apresentadora de podcast porque nessa vida eu aprendi que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser na minha vida. Então, é isso que eu venho trazer para você. Eu venho trazer inspiração, motivação, conhecimento e, com certeza, gente, direcionamento para que vocês entendam que vocês são merecedores do que vocês quiserem ter na tua vida e atrair na tua vida. E a nossa jornada, ela é constituída de fases, de ciclos na nossa jornada. E cada fase da nossa vida, nós vamos ter a oportunidade de nos conectarmos com pessoas incríveis que vão fazer parte da nossa história. E é o caso da nossa convidada, que eu tenho a honra de receber aqui hoje, que vai trazer, assim, um tema incrível, gente, que é maternidade. Sabe, quantas de vocês, mulheres, né, que estão aqui, que são mães, que, cara, de quantos desafios a gente tem depois da maternidade, antes da maternidade, nesse ciclo de transição. Então, ela é uma especialista que vai falar muito sobre isso, mas eu não vou apresentar ela ainda não, que daqui a pouco a gente vai ler a bio dela e ela mesma vai falar um pouco de como ela vem transbordando na vida de muitas mulheres, de muitas famílias, tá bom? E cadê a minha convidada na tela? Seja muito bem-vinda, Gil! Obrigada, meu amor. Obrigada pelo convite. Obrigada por me permitir fazer parte da sua história. E estou muito feliz de estar aqui. Bora lá. Daqui a pouco a gente vai extrair todo esse conhecimento seu, fica tranquila. Mas antes disso, produção, põe a bio da Gil na tela, por favor. Gilmara Ramos, formada em Direito. Hoje ela é doula, uma das professoras dos cursos de formação de doulas do Gama e do Master Doulas, consultora de amamentação, consultora de aromoterapia, cromoterapia, terapeuta floral e homeopata. Depois que minha filha nasceu num parto natural em 2015, eu mergulhei de corpo inteiro na humanização. Apesar de ser advogada de formação, optei por fazer uma transição de carreira. Vamos saber como foi isso, gente. Sou completamente apaixonada por tudo que envolve gestação, parto e amamentação. Aqui está o Instagram da Gil para você também já começar a segui-la e já começar a ver o trabalho maravilhoso que essa mulher faz. Gil, bem-vinda. Eu acho que é bem bacana, antes de você começar a falar um pouco da sua jornada, eu falar um pouquinho de como eu te conheci, de como você chegou até mim, né? Então, a galera que me segue, que me acompanha aí, sabe que a minha primeira filha é a Serena Mayumi. E eu conheci a Gil justamente quando eu estava ali mais ou menos com 32 semanas de gestação da Serena. E eu busquei conhecimento, né? Então, quando a gente é mãe de primeira viagem, as pessoas falam tanta baboseira pra gente que a gente fica muito confusa sem saber o que é certo e o que é errado. E eu assisti, na época, um documentário na Netflix que se chamava O Renascimento do Parto. E as pessoas falam, você é louca, de 30 e poucas semanas assistir um documentário desse, porque foi chocante, tá bom? Então, se você que é mãe, quer ser mãe, assista, que aquilo vai ser um choque de realidade. Você vai ver a maternidade de um outro jeito, a forma como as crianças nascem de outro jeito. E ali aquilo me abriu muito o radar do quanto o direito da mulher na hora do nascimento do filho, os desejos dela, a privacidade dela, as escolhas delas, muitas vezes não eram respeitadas pelos hospitais, pelos médicos, pelas equipes. E eu estava já num processo de fazer o pré-natal ali com uma médica que estava me acompanhando desde ali das 9 semanas de gestação, foi quando eu descobri a minha gestação. E eu percebi que aquela médica nunca queria falar do parto para mim. E eu percebia que aquela médica, toda a consulta, ela sempre estava lá. E eu fui percebendo alguns indícios de que a todo momento ela me direcionava para uma cesariana, mesmo que desde a primeira vez eu falei para ela que eu queria ter a minha filha de parto natural, não era nem normal, eu queria ter a minha filha de parto natural, não queria ter intervenção nenhuma, eu gostaria que a natureza agisse da melhor forma possível, e se tudo fosse possível é assim que eu queria. Se a minha saúde estivesse bem, se a minha filha estivesse bem, era assim que eu queria que a minha filha viesse ao mundo. E eu me lembro que nessa mesma época eu vi uma frase que eu não lembro
de quem é essa frase, mas depois se a Gil lembrar, a Gil pode falar, que dizia assim: para mudar a forma que vivemos, precisamos mudar a forma que nascemos. E aquilo foi tipo um tapa na minha cara, porque eu sou do autoconhecimento, eu trabalho com muitas pessoas essa questão do autoconhecimento, de mudança mental e comportamental. E eu sei que muitos traumas que hoje o adulto traz, não começou na vida adulta, começou na infância. E se a gente for além, começou no processo gestacional. Muitas das nossas crenças, dos nossos traumas, nós estamos trazendo da nossa ancestralidade, nós estamos trazendo do processo gestacional e também através de como nós viemos ao mundo, de como nós nascemos. E aí, com todo esse conhecimento, a minha mente começou a ficar muito louca. E aí eu me lembro que eu participava de um programa de acompanhamento de maternidade do meu plano de saúde, que é a Sul América, que o programa chamava Futura Mamãe. E todos os meses tinha uma enfermeira que ligava para ver como estava o meu pré-natal, para ver como estava fluindo as coisas. Foi um programa muito bacana, de conscientização mesmo, de acompanhamento. E ali eu falei para a enfermeira que eu estava muito preocupada com essa questão da médica, como que eu fazia agora, que eu queria saber que tipo de profissional poderia me ajudar, que entendesse o meu lado, a minha humanização, o que eu queria. E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar da palavra doula, Gil. Foi a primeira vez. Aí ela falou assim: você sabe o que é uma doula? Eu falei: não, o que ela faz? E aí ela me Que é passou isso? o contato da Gil. E foi tudo assim, muito rápido, né, Gil? A nossa conexão. A gente estava ali no período Foi, pandêmico, né? A Serena nasceu em abril de 2021. Então a gente se conheceu presencialmente mesmo na hora do vamos ver, né? foi. E foi muito, Foi a tudo muito. Tata Pires, né, que te falou a meu respeito, que hoje é minha dupla. Ah, foi ela? É, foi. Olha, eu não sabia. Não sabia. Que bacana. E aí, Gil, eu falei um pouquinho aqui da sua bio. E me fala um pouco como que foi a sua jornada, né? Como que foi essa descoberta? Então, você era advogada, estava lá, né? Sim. Como que era? Já tinha uma carreira consolidada? Como que foi o nascimento da sua filha? Como que foi esse trajeto até você se conscientizar? Falar assim, é isso que eu quero fazer na minha vida. Bom, eu me formei em 2004, então, sim, eu já tinha uma carreira consolidada, eu era sócia no escritório e financeiramente estável, eu trabalhava pra caramba. E quando eu engravidei a primeira vez em 2014, a primeira coisa que eu pensei bom, vou ter uma cesárea, né? Todo mundo só fala dessa forma de nascer, e para mim era mais segura. Eu era muito prática naquela época, queria tudo rápido e tal. E aí, na época, meu marido falou: Não, pera, vamos conversar. Meu marido é da área da saúde, falou: Não, ó, o mais natural é um parto normal, e vamos procurar algum obstetra, né, e conversar sobre isso. Não deu muito tempo, porque eu tive uma perda, né? Eu tive um aborto. É, para mim foi um baque muito grande, principalmente da forma como os profissionais conduziram aquela perda à época. Achei totalmente desumano, sabe? E ali acho que eu comecei já a pensar que eu queria algo diferente, né? Eu queria um profissional que me olhasse de uma maneira diferente, que soubesse quem eu era, e enfim. E aí engravidei logo em seguida da Valentina, minha filha que está aqui, que tem 8 anos hoje. E aí na mesma época calhou de uma amiga próxima ter um parto natural. E eu vi aquelas fotos assim, eu falei, gente, é isso que eu quero para mim, né? É isso que eu quero para minha filha. E aí, da mesma forma que você, Pri, fui assistir o Renascimento do Parto, né? Que você citou, e é um divisor de águas na É, vida de qualquer gestante. é. Eu sempre falo, a primeira coisa, né? Sabe que tá gestante, assiste o documentário, são três, né? Sim. Volumes, são impactantes, sim. Então, vai falar, enfim, de gestação, de respeito, de acolhimento, de humanização, de violência obstétrica, de violência neonatal. E assisti ao Nascimento do Parto, lembro que chorei horrores e falei, eu não Sim. quero outra coisa para mim, eu não quero outra coisa para minha filha do que um parto assim, respeitoso, né? Independente da via de nascimento, eu quero respeito, eu quero acolhimento, eu quero ser protagonista, porque a Uhum. humanização, né, do parto, as pessoas às vezes entortam um pouco o nariz, mas
Humanização nada mais é do parto do que permitir que a mulher seja protagonista do seu parto, né? Permitir que a mulher ela seja informada, ela faça escolhas conscientes, ela seja respeitada nas escolhas dela. Então, isso é humanização no parto, né? Não é parir na banheira, parir embaixo da árvore, Uhum. enfim, não. É ela ser respeitada, ela ser olhada. É aquele bebê também ser olhado, né? Porque a gente fala muito do parir, mas a gente também tem que respeitar esse bebê no pós. E aí eu lembro que aquilo foi assim um choque para mim, e eu passava com uma médica à época que eu achava que era super maravilhosa, e aí comecei a perceber essas coisas que você mesma falou, né? É, parto normal, ela não queria falar. Se der, vai ser parto normal. Olha, eu faço episiotomia, que é aquele corte na Uhum. vagina. Já me deu contrato para assinar logo nas primeiras consultas. E eu falei, não, pera. Aí mudei, fui para a médica que essa minha amiga tinha parido e vi um mundo completamente diferente. Tive a Valentina em 2015, num parto natural, maravilhoso, do jeito que eu sonhei, idealizei. E foi lindo. E ali eu já comecei a me apaixonar por esse universo, sabe? Como era bonito trabalhar com isso. E aí, primeiro eu fui estudar amamentação, porque eu tive uma dificuldade absurda em amamentar, assim, tive várias questões com amamentação, e as pessoas pouco, né, se dedicam São a coisas isso que ninguém também na fala pra gestação, e gente é antes, muito. né, Gil? São coisas que Oi? ninguém contam, né? São coisas que ninguém fala, né? Amamentação e Pois é, puerpério. como que é esse A gente só processo? pensa na gestação e no parto, Sim, sim. né? E é um dos E falar, eu falo que foi um dos momentos mais desafiadores da minha maternidade. Foi a questão da amamentação, de adaptação, sabe? Era os primeiros 2 meses era sofrimento, não era prazer. Aí eu ouvia as pessoas falando, nossa, é tão prazeroso amamentar. Eu falei assim, meu Deus, todas as vezes que a minha filha pega o meu peito, eu quero chorar. E o quanto a gente então, e tem é que isso ser que a gente fala, persistente, né? né? Preparo da amamentação durante a gestação, ele é, assim, eu acho que é prioridade, é primordial. Mas aí eu fui estudar amamentação, me apaixonei por esse universo da amamentação. E aí eu pensava assim, bom, eu tenho uma carreira consolidada, financeiramente estável, né? Para eu abandonar tudo isso e fazer, não vai rolar, não. Então eu atendi a amamentação assim, uma amiga que pariu, sabe? Uhum. De E forma as minhas informal. amigas gestantes e tal, que me chamavam. E fiz na época, estudei, né, doula, mas não era uma coisa que à época eu pensava justamente porque eu sabia que para eu ser doula eu tinha que me dedicar completamente, então eu precisaria, né, deixar de lado a minha carreira. Engravidei de novo em 2018, tive outra perda, mais falta de acolhimento, menos humanização, nada de humanização, na verdade. Depois dessa perda, engravidei novamente, e aí em 2019 eu tive o Teodoro, um prematuro extremo, que veio a óbito 53 horas depois. E aí ali foi meio que um tapa na cara, sabe, Pri? Eu sempre falo uma frase que eu digo assim: a vida é muito curta para a gente fazer uma coisa só, né? Para a gente estar num lugar que a gente não cabe mais. E eu comecei a não caber mais como advogada, sabe? Foi um momento em que tomei um tapa na cara, assim, né? Perder um filho causa isso na gente, 3 perdas. E aí eu falei, ai, quero mudar, sabe? Preciso mudar, eu preciso acolher essas mulheres de alguma maneira, eu preciso levar informação de alguma maneira, eu preciso escutar as minhas amigas que ficavam falando o tempo todo, sabe? Você precisa mudar, você precisa ser doula, é a tua cara isso, é bom te ter ao lado, sabe assim? E aí eu fui facilitar rodas de apoio ao luto, né? Refiz o curso de doula, fui facilitar rodas de apoio ao luto, fui começar a me dedicar mais a essas mulheres que passavam por situação, né, de aborto ou perda neonatal. Meu foco era mais esse. Comecei a atender partos dessas mulheres, né, que perderam anteriormente. E fui fazendo essa transição de carreira. A pandemia veio com tudo, né? Então, advogar, enfim, todos os prazos suspensos.
fiquei com mais tempo para me dedicar a isso, à época. E fui fazendo essa transição lentamente. Não abandonei tudo de uma vez, fui fazendo Uhum. lentamente. Eu pegava 2 partos, 3 partos por mês, porque aí dava para eu conciliar as coisas. Comecei a atender a amamentação. Só que cada vez mais eu me dedicava para isso e menos para o E o escritório. coração E batendo aí cada foi vez mais quando. forte pra isso, né? Eu não entendi, O Pri. coração batendo cada vez mais forte pra onde tem que ir, É, né? e aí não achava justo, porque eu não conseguia me dedicar ao escritório como eu me dedicava antes, né? Ficou muito com meu sócio. E aí, quando foi começo do ano passado, eu atendi minha última vez lá e falei, não dá mais, gente. Realmente, já não tô aqui por inteiro, já tem um tempo e não acho justo também. E aí fiz essa migração e hoje eu não sei fazer outra coisa, sabe? E sempre falo, por quanto tempo? Não sei, por quanto tempo me fizer feliz, por quanto tempo eu achar que eu tô fazendo a diferença na vida dessas mulheres e eu me senti viva com isso, porque eu sou muito feliz na minha transição. Acho que vale muito a pena a gente sair de um lugar que não está fazendo mais, o seu Uhum. coração bater e você fazer aquilo com alegria, né? E migrar para qualquer outra profissão, né? Na época eu escutei, mas você vai deixar, né? Você vai deixar de ser advogada, direito, você fez tantos anos, pós-graduação, estudou tanto. Sim, me fez feliz naquele período, mas já não estava mais, né? E eu Uhum. acho que, mas você vai perder dinheiro, né? E se a gente for ficar pensando sempre no dinheiro, a gente vai virar escravo, né? A Sim. verdade é essa. E rolou super bem, deu super certo e sou muito feliz com essa transição. Quantos bebês aí você auxiliou vir ao mundo? Tem já essa conta? Ai, então, preciso atualizar para esse ano, né? Mas ano passado, mais de 100. Até Uau. o ano passado, Uau. E mais de o 100. que que você sente quando você olha aquela mãe sendo respeitada, aquela criança vindo ao mundo da melhor forma que ela poderia vir e você fala assim, cara, é sobre isso. É sobre isso. Eu sinto uma alegria imensurável, né? Eu acho que eu sempre falo que aquele momento para mim é um encontro com Deus, né? O meu momento com a minha filha foi um encontro com Deus. Então, eu, como uma mulher que pari, que fui respeitada, quando eu vejo uma mulher sendo respeitada, parindo, principalmente sendo respeitada, né? Porque nem sempre, infelizmente, vai ser possível um parto um parto natural, um parto Uhum. normal, um parto vaginal. A cesárea tá aí, ela salva vidas e a gente não tem controle, realmente às vezes ela é necessária e tá tudo bem. E quando existe esse respeito, sabe? Quando existe aquele primeiro toque daquela mãe, aquele primeiro olhar de mãe e filho, né? Aquele bebê tá no lugar que ele tem que estar independente da via de nascimento, que é no colo daquela mãe. Então aquilo me traz muita vida, sabe? Me traz muita cura, no meu processo de luto, né? Porque é uma pergunta que sempre me fazem: ai, mas você perdeu um filho, não te dá um gatilho estar nesse ambiente? Eu falo de jeito nenhum. Para mim é um processo de cura. Uhum. Então é muita alegria, é muita alegria. Que bacana. Hoje, nesse período, né, que você atua como doula, quais foram os mais absurdos, assim, que você já viu, assim, de histórias, né? Porque eu acho que quem tá de fora desse mundo não tem noção do quanto, muitas vezes, a mulher não tem nem consciência do direito dela. Eu falo isso por experiência própria, porque antes de eu buscar o conhecimento, a gente aprendeu a falar amém para aquela pessoa que está de jaleco, porque parece ser uma autoridade e não respeitar as nossas vontades, né? Então, quantas vezes a mulher ela quer falar alguma coisa, ela não fala, mas o médico sabe, o médico falou. E, Uhum. e isso é assim, é algo que, poxa vida, né? Nada é mais importante do que a sua vida. Não interessa quem esteja na tua frente. A tua vida importa, né? As tuas vontades importam. O que você viu, assim, de coisas mais absurdas que você fala assim, cara, isso não é um profissional que está direcionando essa mulher para fazer isso. Primeiro que assim, né? A doula, ela não tem capacitação técnica, ela não tem conduta técnica, né? É importante a gente falar. A doula, ela é um apoio emocional, um apoio físico e um apoio informativo para essa mulher. Então,
existe uma educação perinatal. Quando você contrata uma doula, essa doula ela vai te passar todo o conhecimento. E nisso ela não é leiga, ela é totalmente capaz de passar a fisiologia do parto, as fases do trabalho de parto, o que que é violência obstétrica realmente, é, os métodos de alívio de dor, enfim, ela vai te alertar sobre todas as condutas que não são coerentes, né? Então, o papel da doula ela é muito importante durante a gestação. No trabalho de parto, a doula tem essa função, na verdade, de estar ali com aquela mulher, prestando esse auxílio. Mas é importante dizer que a doula, por exemplo, não pode chegar no médico e falar, não, você não pode fazer isso, olha, a sua conduta está errada, né? E é por isso que a gente fala que é super importante quem ela escolheu para acompanhar o parto, que não necessariamente é o parceiro, a parceira, esteja presente nesses encontros e também estude junto, porque ele vai Uhum, ser a voz daquela mulher, né, Pri? uhum. Você passou por esse momento e você sabe o Sim. quanto é importante ali o acompanhante estar bem informado para Uhum. poder ser a sua voz. Ô, Gil, e eu vou te falar que Então, você faz isso tão bem, que o meu irmão tava contando, né? Porque a Gil também auxiliou ali no maravilhoso. nascimento do meu sobrinho, do Ravi. Aí o meu irmão tava contando assim que ele foi tão empoderado de informações que teve uma enfermeira que falou assim: Você é da saúde? Eu Foi falei, eu falei pra, maravilhoso. eu falei pra minha cunhada assim, falei pra ela na época, né, que ela estava gestante e tal, eu falei assim, Vera, vai com uma doula. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então, assim, toda mulher, assim, cara, que eu vejo, que é aberta também, né, Gil? Que a gente tem que falar pra quem é aberta, né? Sim, sim, Tem umas, claro. não quero nem saber disso. Então, tá bom, tua escolha. A gente tem que Sim, respeitar também a escolha da pessoa, mas quando a pessoa é sempre. aberta, a pessoa só não tem ali um direcionamento, e a gente tem, acho que a nossa obrigação ali é transbordar esse conhecimento, porque conhecimento é poder. E eu me lembro que na época que eu contratei a Gil, eu falava assim pro Renato, assim, amor, a Serena vai nascer de parto natural. E olha, quando chegar no hospital, você não deixa ninguém me rasgar, me anestesiar, fazer nada, porque a mulher fica vulnerável, gente. No estado de Totalmente. dor, a gente fala, a gente só quer resolver aquilo, né? Mas eu falava pra ele, não deixa. Aí, beleza. Aí, quando eu contratei a Gil, eu falei pra ele, eu vou contratar uma doula. Porque na hora, você vai ficar mais nervoso do que eu, você vai falar, tudo bem, doutor. Pelo amor de Deus. Não, infelizmente isso acontece, Pri. Acontece, né? Mas bom, puxando, né? Seu irmão foi maravilhoso. Vera também, foi outro parto marcante demais. E que provou de que conhecimento é poder. É o que você falou, Uhum, informação, ela é essencial. Né? Não tem como você. Muitas mulheres falam, eu quero um parto normal, não basta querer. Infelizmente, não não basta querer. basta. Né? A gente vive num país extremamente cesarista, um país extremamente maculado pela cultura mesmo, né? Essa cultura médica de que um médico sabe de tudo, de Você que um tem números, ô médico, Gil, enfim, de cada de 10 que a gente não partos? pode contrariar médico. Então, eu sempre brinco, basta ter um CRM que, né, todo mundo pensa que é Deus. E não é assim, não é, infelizmente Uhum, não é. Então a gente tem que estar preparado com informação de qualidade, com evidência científica, né? uhum, Para que a gente possa discutir condutas. Não é uhum, ir contra uma conduta, mas uhum. é discutir, entender, né? Eu acho importante isso. E no parto da Vera foi exatamente isso. Mas voltando lá porque a gente falou, então, falando da doula, né, ela tem um papel importantíssimo na gestação. Infelizmente, isso é pouco divulgado. As Uhum, pessoas, quando ainda sabem o que é doula, elas pensam só na doula no cenário de parto, né, na doula fazendo massagem, como se uhum. nosso trabalho fosse só esse. E não é, né? A doula ela é muito mais do que Sim. isso. A doula ela traz informação, ela vai te empoderar, ela é a profissional que naquele Uhum, momento ela vai olhar só para você, uhum, né? Então, seja para aliviar a sua dor, seja para olhar no seu olho e te sim. encorajar, ela tá ali. Ela é a profissional que vai auxiliar ali o acompanhante, olha, tá tudo bem, né? Ou realmente não tá nada bem, a gente Uhum, vai ter que ser de outra maneira, enfim. Então, só para te falar para falar um pouco sobre a doula, né, para quem for ouvir. Agora, sobre os absurdos, a gente escuta muitos absurdos, como assim? Eu acho que o absurdo mais absurdo, na verdade, Pri, eu acho que nem vem de médico, sabe? Eu acho que vem das mulheres que ainda não entenderam que o parto é delas,
O parto, ele Uhum. é da mulher, né? O nascimento é compartilhado com esse parceiro, com essa parceira, mas o parto físico é teu. Então, acho que o maior absurdo que eu escuto é assim: ah, eu queria doula, mas o meu marido não quer doula. Uhum. Meu marido acha que não precisa de doula, Uhum. sabe? E aí eu sinto por essas mulheres quando eu escuto isso, porque eu falo, bom, elas estão deixando de ter, né, uma doula no parto, que independente de ser eu, sempre falo isso, independente de ser Uhum. eu, tenha uma doula. Estão deixando de ter uma doula porque o parceiro não concorda com isso. Uhum. Quando, na verdade, todo esse apoio físico e emocional vai ser direcionado a ela ali naquele momento, Sim. né? E a gente sabe, eu sei, pela minha experiência, que partos que não têm doula, os homens, né, os parceiros, as parceiras, têm uma tendência muito maior a estimular uma cesárea, né? A induzir essa mulher para uma cesárea. Sim. O médico tem toda a liberdade, né, maior de indicar uma cesárea. Quando tem Uhum. doula naquele ambiente, as coisas mudam, né, Pri? Você passou por isso. Passa, A gente, partir do é momento que assim, impressionante. você chega numa Impressionante. maternidade e fala, eu tenho doula, meu É, plano de parto já está te aqui, tratam as pessoas diferente. já. Não é qualquer uma que está aqui, né? Eu lembro que eu cheguei, aí a Ju faz todo o acompanhamento semanal, a gente estava ali acompanhando nas últimas semanas, e aí teve um atendimento que eu tive, que a médica botou um pavor em mim, que eu tinha que ficar internada. E aí a primeira coisa que eu Oh, falei assim, eu coitado. vou falar com a minha doula. Aí eu liguei pra Gil, aí olhou meus exames, olhou isso, como você tá se sentindo? Tô me sentindo bem, a gente tava com 2 de dilatação, mas não tinha contração, não tinha nada. E ela falou, tá tranquilo, vai dar certo e tal. Aí, mas se a gente não tem esse apoio, a gente, primeiro filho ainda, a gente fica desesperada. E eu me lembro que aí depois, no outro dia, sim, começaram as contrações, ela fez todo o acompanhamento que ela tem, as ferramentas que ela tem, os aplicativos de nível de contração, momento certo de ir para a maternidade. Nos encontramos lá pela primeira vez. Quando eu me lembro, eu já estava na sala, a médica já tinha me avaliado. De repente chega a Gil lá. Oi, prazer, tudo bem? Eu sou a dona. Esse é o plano de parto. O plano de parto também é maravilhoso. Todos os profissionais que entravam na sala ali do pré-parto já viu o plano de parto ali. Antes de vir falar comigo, já olhava o plano de parto. E é outro nível, né, Pois Gil? é outra coisa, né? É verdade. Bom, eu sou suspeita porque eu realmente acho que muda todo o cenário quando uma doula chega, sabe? E muda o cenário assim, para a equipe que tá ali, porque essa equipe sabe que essa família tá bem informada, Uhum. né? E muda o cenário para aquele casal que tá ali. A gestante, ela, quando eu sempre brinco, quando eu chego assim, né? Muda a carinha, Ah, sabe? é um Parece alívio, que gente. um pouquinho da insegurança, pelo menos, vai embora, Uhum. né? De saber que, ai, Sim. ufa, tem alguém aqui comigo que vai, E que já vai me passou olhar. várias vezes por isso e sabe que algumas coisas são normais. Por exemplo, teve um momento ali que eu vomitava demais. Ela falou assim: tá tudo bem, Uhum. é assim mesmo. Né? Então, são coisas assim, que faz toda a diferença, o apoio e tudo mais. Nossa, Gil, eu me lembro de um momento que você, no atendimento, né, que a gente faz toda aquela questão da preparação para o momento do parto, você tinha falado pro Renato, prepara uma playlist, né, de músicas que vocês gostam, pra sala ficar relaxante, não sei o quê. Meu marido me escolhe 6 músicas. É verdade. Ficou indo e voltando a playlist, né? Depois de parto de Priscila, eu falo, gente, pelo amor de Deus, escolha tipo umas 3 horas de playlist. No mínimo, para elas retornar umas. Mas Até é. hoje eu fico zoando ele em relação a isso. Né? Você, amor, pelo amor de Deus, no parto da Maia, já capricha nessa playlist aí também, tá bom? Mas são coisas assim, cara, que são únicas, né? São momentos únicos assim que a gente tem. E Sim. a mulher que tá ouvindo a gente hoje, né, que está gestante, ou que pensa ter uma filha, um filho, né, Gil, que pensa em ser mãe, o que ela tem que começar a olhar desde já? Uma doula. Eu sempre Seguir a Gil. falo, o primeiro item do seu enxoval é a informação, né? Ah, mas eu ainda não sei se eu quero um parto normal, uma cesárea.
tudo bem, não tem problema nenhum, né? Como você mesma falou, a gente tem que respeitar. Sim, Mas se dê a oportunidade de de estudar conhecer, antes. ambos, né? Se dê, a- Uhum. Se dê a oportunidade de conhecimento, de entender que o parto normal não é perigoso, como as pessoas falam, né? Que o parto normal não é um vilão, como as pessoas falam, como muita gente gosta de falar. Se dê a oportunidade de informação, de entender, né, aqueles absurdos que você me perguntou, Uhum, Pri, que miopia não é indicação de cesárea, que é um dos absurdos, uhum, sabe? Cardiopatia não é indicação de cesárea, uhum. cordão enrolado no A pescoço não é Serena tava indicação com de duas cesárea. voltas, lembra, Gil? A Serena tava É, com mas duas voltas dificilmente o do bebê cordão. nasce, É, né, sem uma circular. sim. É, líquido aumentado, líquido diminuído, diabetes gestacional, pressão alta, não é indicação de cesárea, sabe? Então, assim, às vezes o médico, você tem um problema na coluna, não vai dar para ser parto normal, vaginismo. Uhum, Nada disso é indicação de cesárea. E, infelizmente, é aquilo, as mulheres acabam, trombofilia não é indicação de cesárea, as mulheres acabam, eu não posso ter parto normal porque eu tenho pressão alta, eu não posso ter parto normal porque, não, minha bacia é estreita. Essa é uma outra ah, é questão que a gente verdade. escuta. É, Gente, por isso que é importante estudar a fisiologia do parto, sim, né? A sim. gente Ô, não Gil, sabe, sabe pegando o se gancho esse sobre bebê vai isso, passar que é uma coisa até o parto. que eu ouvi, que eu ouço demais, assim, a família do meu marido é oriental, meu marido é japonês. E eu vejo muito uma crença enraizada nas mulheres orientais em relação a isso, que elas têm o quadril que não suporta o parto natural normal. E aí teve uma vez que eu vi uma frase nossa, até hoje eu me lembro assim, que dizia assim: a natureza é tão perfeita que ela não te daria um filho que você não é capaz de parir. Cada mulher tem um filho perfeito para ela. Uhum. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é a gente buscar conhecimento e quem vai te dar esse conhecimento inicial é a doula, tá? E a doula, ela vai te preparar, inclusive, para as melhores maternidades ou para te contar como que é essa maternidade, o que que você tem que tomar cuidado ali, quais são as condutas daquela maternidade. Você bem sabe, né, Pri? A gente Uhum, conversou bastante sobre isso. Vai te preparar para ver se aquele médico que você passa, que é tão bacana, e eu sempre falo isso. Não é porque o médico é cesarista que ele é ruim, que é um médico ruim. Não é. Às vezes ele é um uhum, ótimo obstetra. uhum, Só que ele não quer acompanhar a parto normal. Ele não quer ficar ali 8, 10, 12 horas acompanhando um parto, enquanto a cesárea dura 20 minutos, uhum, né? Só que o ruim é que, infelizmente, é uma minoria que é honesta em relação a isso, né? uhum, Que chega para essa mulher e fala: olha, infelizmente eu não vou poder acompanhar, eu sou uhum, parto, melhor você procurar outro profissional. Não, a maioria fala: eu acompanho o parto normal, não, é a uhum. melhor escolha, desde que. E aí chega no final da gestação. Aí, o bebê tá muito grande, o bebê tá muito pequeno, o bebê não tá encaixado, Uhum. você tá com muito líquido, você tá com pouco líquido, a pressão tá alterando, enfim, o bebê, enfim, inventam uma série de desculpas, colocam medo nessa gestante, que no final dessa gestação já tá muito mais vulnerável, a gente Sim. já tá muito mais cansada, Sensível, né? né, querendo ver logo o nosso filho, muito mais Uhum. ansiosa. Aí fica com medo, o acompanhante mal informado igualmente fica com medo e agenda uma cesárea. E aí queriam muito parto normal, mas não consegui porque o bebê estava grande, estava pequeno, enfim, essa série de coisas. Quando você tem uma doula, é bem diferente, né? A gente consegue ir conduzindo essa mulher para ela ver esse profissional, se ele realmente vai acompanhar o seu parto. Então, perguntas: espera passar de 40 semanas? Faz episiotomia? Que você falou, aceita plano de parto, Uhum. concorda em ter doula, Uhum. né? Você já vai vendo. Doula não precisa, doula é bobagem. Não Uhum. precisa de doula porque eu tenho uma enfermeira aqui na equipe. Eu Uhum. tenho uma doula na equipe. A Uhum. doula, ela é da mulher, ela é escolha da mulher. É do Não tem médico. que ter na equipe do médico, Uhum. né? Então, começa a te conduzir para outra coisa, de querer te convencer. Plano de parto não precisa, eu sei o que você quer, é lógico que precisa, sempre Uhum. precisa. Então, né, a doula faz esse trabalho também. Então, eu acho que a primeira coisa quando a gente descobre a gestação é procurar uma doula.
né? Uhum. A doula vai te ajudar. Eu sei, a gente escuta muito também. Ai, mas é caro, né? E eu sempre falo, e quem já pariu com doula vai falar isso. Caro é É um não ter. investimento, Caro é não né? ter. Vai custar caro não ter. É. É um investimento. E é um investimento, assim, que vale cada centavo, Uhum. porque você ter um parto respeitoso, não tem o que pague Não tem isso. mesmo. É o dia único na sua vida. É É. aquele dia que você vai lembrar para o resto da sua vida, Uhum. cada detalhe dele. Você pode ter outros filhos, Uhum. mas aquele é único, aquele momento. Uhum. Então, será que é tão caro? Será que não vale a Uhum. pena? Né? Será que não dá para trocar aquele enxoval caro que o bebê nem vai usar a maioria das coisas para ter uma doula? Uhum. Então, não adianta, né? Eu sempre brinco, eu puxo muita sardinha para minha profissão, porque não tem como, né? Não, e Com uma quem mulher que passa, né, pariu, não Gil? tem como. Quem eu passei pelo processo de ter você na nascimento da Serena, já está contratada para o nascimento da Maia. E a primeira coisa que a gente pensa, cara, não tem como ser diferente. Não tem como ser de uma outra maneira. Cada gestação é uma gestação, cada nascimento de um filho é um nascimento de um filho, só que a gente já vem muito mais preparado e sabendo o que a gente quer agora, com certeza, né? Do que a gente quer. E cada mulher tem o direito de se posicionar sobre o que ela acredita, sobre o que é importante para ela. Então, talvez você fique aí com dúvida, mas eu não sei como que funciona isso. Mulher, vai buscar informação. Não só para essa área da gestação, não só para essa área da questão do nascimento, da amamentação, mas para qualquer área da tua vida que você queira ter poder, você tem que ter informação, porque conhecimento é poder. Quando a gente tem um conhecimento, a gente para de falar amém porque as pessoas estão dizendo, a gente começa a ser pessoas mais questionadoras. E muitas vezes até mais chatas, né? Porque as pessoas não gostam de ser questionadas. Então, muitas vezes, quando eu chegava na minha médica, eu me lembro quando eu estava de 37 semanas, a mesma médica lá, e ela me deu o papel lá para assinar da cesariana. E eu falei para ela, não vou fazer cesariana, eu nem vou fazer meu parto nesse hospital. E eu já contratei uma doula e eu vou fazer um parto humanizado. Ela rasgou o contrato na minha cara Uhum. da autorização da cesariana e ela disse assim para mim: então você faça o acompanhamento onde você vai ter Uhum. a sua filha. Do seu bebê. E aí eu saí, gente. É muito Imagine bom. eu 37, 36 semanas, eu saí da sala assim, em estado de choque, assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus. Aí eu não, eu falo assim, cara, eu tava, sei lá, tô anestesiada, mas aquilo, depois até conversando com a Gil, é um tipo de violência obstétrica. Quando você faz Total. uma violência emocional dessa com uma gestante que está num período de tanta vulnerabilidade, eu me lembro que bem nesse dia o Renato não conseguiu ir na consulta comigo, eu fui sozinha, sabe, dirigindo ali 40 minutos até o médico, e aí eu tive que parar um pouco assim, me acalmar, e para racionalizar o que estava acontecendo ali, sabe? E é um negócio muito louco, né, Gil? Não deixa de ser uma violência obstétrica que as pessoas não veem, né? E quantas mulheres nesse momento não falam, não, não, pera. Isso acontece muito, do médico falar, você não vai ficar comigo? Então, tchau. Né? Uhum, É abandono, é um abandono total. Então, é, ali, né, a força que a gente tem que ter sim, para virar as costas e continuar firme sim, é muito grande. Se a gente não tem o mínimo de informação, a gente vai falar, não, não, doutor, tudo bem, doutora, aham, né? E acontece às vezes, né? Infelizmente, é, acontece bastante. Eu passei no meu médico, tal. Já começa assim. Eu vou falar com o meu médico. uhum, Mas por que que você tem que falar com o seu médico se você vai ter uma doula ou não, uhum. Pra ver o que ele né? acha. Enfim, ele tem que achar ou deixar de achar. Qual que é o medo desse médico de você ter Aham, uma doula? aham, Né? Tem medo. aham. E, e aí, eu falei com o meu médico, então, ele falou que não precisa. Que ele não aceita doula no cenário É, de porque parto dá porque doula trabalho. atrapalha, Dá trabalho. né? Doula atrapalha. Ele tá bom, ele falou que até aceita, mas você tem que marcar uma consulta para conversar com ele. Eu não vou marcar consulta, ele não é o meu cliente. Sim. Esquece, não vou falar com o médico. O Aham. máximo que eu vou fazer com toda a educação que eu tenho com qualquer profissional é me apresentar, mandar uma Uhum. mensagem me apresentando, me colocando à disposição, isso Uhum. sempre.
Mas não, eu já passei situações muito chatas, Pri, com o médico, de Imagino. chegar num cenário de parto, a mulher num expulsivo, sabe? Um parto que começou assim muito rápido, dilatou muito rápido, eu chego correndo no expulsivo. Eu vou falar com a minha cliente, né, com essa gestante, num período mais vulnerável possível, que é o expulsivo, e o médico pediu para me retirar da sala, Olha isso. que ele não autoriza, E sabe? como que é esse processo, Gil, E dentro dos hospitais, né? Vocês têm toda aquela questão que vocês têm que se cadastrar, tem que ser autorizada para entrar naquele ambiente. E uma vez que a tua cliente, né, a paciente, ela tem você ali, ele tem, o médico tem o direito de não querer, sendo que não, não tem, né? não. Só numa cesárea, que é um ambiente, um centro cirúrgico, né? Em que às vezes precisa de ter poucas pessoas, até tem. Mas Uhum, isso nunca aconteceu comigo, em centro uhum, cirúrgico. A gente precisa, assim, se cadastrar, isso, claro, correto, né? Apresentar uma série de documentos, cartas de recomendação de obstetras. Mas a partir do momento que eu tenho aquele crachá, eu entro e saio daquela maternidade a hora que eu quiser. uhum, Então, o médico ele não pode me tirar daquela sala de parto. A uhum, única pessoa que pode me tirar dali é aquela mulher, uhum, né? E aí eu me lembro de ter falado para a médica, eu não vou sair. Eu sou cadastrada na maternidade, tenho total autorização para estar aqui, e ela quer que eu esteja aqui, eu vou ficar. E uhum. essa médica no expulsivo bateu boca comigo, Meu pedindo para eu Deus. sair, e ela estava no expulsivo. Eu tive que virar para a médica e falar: "A gente conversa depois, ela tá parindo. Dá licença", Lembrar ela, né? sabe? Ah, e aí ela pariu. Depois que ela pariu, ela continuou discutindo de eu estar ali, porque, segundo ela, eu não tinha passado numa consulta anterior para ela me conhecer. E aí, com toda a educação, eu disse para ela: mas você não tinha que me conhecer, você não era minha cliente. Minha cliente é ela. E Uhum, foi um parto rápido, em que depois esse casal me pediu desculpas, eles viram o que estava acontecendo, enfim. E aí é o que eu sempre falo, sabe? Quando a doula na gestação fala, olha, eu não conheço esse médico, eu vou procurar saber, e aí a gente procura saber, né, com uma série de outras colegas que atuam, e a gente fala, olha, esse médico não é bacana, vai dar uma olhadinha no percentual de cesarianas dele, né, e tal. É porque tem ali, né, alguma coisa mesmo. A uhum. gente não vai falar mal de um E tem profissional, um enfim. site, eu não me lembro qual que era, Gil, que na época dava para procurar pelo CRM do médico, que é o índice de partos. Aham. É só ligar no convênio, eles passam toda a Ah, relação para tá, vocês, tá. né, do índice de percentual de cesáreas. O percentual indicado pela OMS é ali, tá entre, vai, vamos falar, ó, 15%, vamos dar uma arredondada, Uhum, de partos de cesarianas, uhum. né? O Brasil A tá maioria quanto? dos médicos, 90, cem por Uau. cento, O Brasil tá né? O quanto no Brasil, índice? ele é o segundo país campeão em cesáreas no mundo, Gente, olha né? isso. Então, assim, é o que é comum. E, e aí a gente escuta essas coisas. A doula, ela sofre também essa violência naquele cenário, não foi a única vez que isso aconteceu. E então, falar sobre violência obstétrica é muito importante também para a gente se prevenir, né? Para a gente estar pronto para isso. Mas isso que você passou não deixa de ser, e isso acontece muito, muito. Não é pouco, não, de chegar na reta final e falar, ai, olha, eu vou parir com o plantão mesmo da maternidade e tá bom, então você vai passar lá, não vou mais te Uhum, atender. uhum. Então, é. E é a mesma coisa, né? O que a Ju tá falando da violência obstétrica. Se a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe o que é violência. Eu me lembro do treinamento PMVC, Gil, eu tenho um treinamento só voltado para mulheres. E aí teve uma participante do treinamento que começou a falar sobre um relacionamento abusivo que ela tinha vivenciado na vida dela, onde ela era agredida verbalmente, onde ela não tinha espaço para se posicionar e tudo mais, papapá, papá. Começou a falar ali da experiência, quanto ela passou por esse relacionamento abusivo. No outro dia do treinamento, outra mulher me pega o microfone e fala assim: ontem eu identifiquei que eu estou dentro de um relacionamento abusivo. Pela fala da outra. Porque muitas vezes a pessoa tá num relacionamento abusivo, tá passando uma violência obstétrica e ela não sabe porque ela não tem conhecimento. É totalmente isso, né?
Existem violências obstétricas mascaradas como cuidado, como carinho, como atenção, sabe? Então, ai, olha, vamos parir deitada, é melhor pra você. Você tá cansada, é mais fácil do bebê nascer. Eu tô aqui do seu lado, vamos parir Uhum. deitada. Olha, eu vou fazer um cortezinho aqui na vagina que é pra facilitar o bebê de sair, mas pode ficar tranquilo, não vai doer, tá tudo certo. Depois a gente faz bonitinho ali a sutura, né? Uhum. Olha, eu não acho legal você ter uma doula, porque a doula, ela pode atrapalhar nesse momento, né? Pode discutir conduta com o médico, coisa que doula não faz, repito. Não precisa de plano de parto. Então, Uhum. assim, são coisinhas que às vezes fala de uma maneira, né? Olha, vamos então para uma cesariana, você vê seu bebê, ele tá crescendo muito. Uhum. Então, para passar pelo canal vaginal vai fazer um estrago, Uhum. nunca mais vai voltar a ser como antes. Uhum. Então, são coisas que, depende da forma como esse profissional fala, não parece violência Sim. obstétrica, né? Uhum. E é. E às vezes você tá tanto tempo com esse profissional, você já se apegou até emocionalmente, tem uma relação, enfim, gostosa com essa pessoa, que você vai com ela. Você não vai acreditar no que, que a doula fala, né? Um outro profissional importantíssimo, que é a obstetriz ou a enfermeira obstétrica fala, que também é um outro profissional que está nesse cenário e é super importante, né? Então você vai pela linha do médico, que tem o CRM, que Uhum. na cabeça muitas vezes desse acompanhante a pessoa que sabe Autoridade, né? tudo e, né? E que vai salvar a tua vida, salvar a vida do bebê. E, enfim. E são esses cuidados que a gente tem que tomar, né? Inclusive também na violência neonatal, né? Que é quando esse bebê nasce. Sim, que é uma coisa também que as pessoas Porque não falam, né? não falam. Então, tirar esse bebê do colo da mãe, esfregar esse bebê, né? Fazer exames que hoje em dia já não são necessários ali. Uhum. Enfim, tudo isso é uma violência e as pessoas não falam, né? Então é Uhum. importante saber que também existe uma Porque também consulta com já tem pediatra no pré-natal, muita fazer coisa essa consulta com desse pediatra. do protocolo do pré-natal já é tão enraizada como um processo que as pessoas nem discutem, né? Por exemplo, o tal do colírio, essa questão de limpar o bebê após o nascimento, de fazer os exames e não permitir que ele esteja na primeira hora dourada lá, né? Com a mãe, de já Isso, trazer para a amamentação. Então, pelo protocolo da praticidade, né? Dentro da rapidez. dos Sim. hospitais, isso não é identificado ali como uma violência neonatal. Né? E a doula vai falar disso também, claro que superficialmente. O ideal é ter uma consulta pré-natal com o pediatra, né? Mas tudo isso vai ser falado, porque a gente acha que tudo isso é comum, né? Mas você imagina, um bebezinho que acabou de nascer, não sabe nem o que está acontecendo, passou por um trabalho de parto, que para ele também, né, é uma Uhum, transformação. Aí uma pessoa te pega, coloca a luz no seu olho, enfim, te manipula, né, te limpa, entre aspas, uhum, ali, uhum, faz um monte de procedimento ali antes de você conhecer tua mãe, estar no lugar mais seguro uhum. do mundo, Antes do né? cordão até Então, mesmo parar de pulsar, né, Gil? para de pulsar, vai lá, corta o cordão, enfim. E é muito que você falou no começo do podcast, né? Tudo isso fica muito gravado na Uhum, gente. A gente acha que não, mas tudo mas fica fica. gravado. Então a gente percebe, sabe? Um bebê que nasce, vai para o colo da mãe, né? Regula a temperatura, regula a respiração. Então, todos os benefícios que isso vai trazer para esse bebê, todos os benefícios que vai trazer para a mãe, que vai Uhum, liberar ocitocina, vai contrair o útero, evitar a hemorragia, uhum. enfim, uma série de benefícios que as pessoas acham que Desconhecem. são apenas detalhes, Uhum, né? São apenas detalhes e tá tudo bem. E isso tudo impacta num pós-parto, num puerpério, né? Tem essa parte também. sim. Então, é o que eu te falei, sou muito suspeita para falar da minha Ah, ô profissão, Gil, porque é um assunto que eu ficaria horas aqui falando com eu você, que eu sou também, muito, eu muito também. apaixonada. Assim, gente, é um outro mundo. É um mundo paralelo, sim, né? Então, quem conhece, Mas é não. paralelo, mas é possível Mas é para todas as possível. Não, eu digo mulheres. paralelo, Gil, porque quando a gente entra,
a gente não quer saber de Ah, outra coisa. Então, é uma permissão. Cara, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero saber mais o que é uma bolha, literalmente. Eu falo que, gente, as melhores coisas, elas não estão tão fáceis, né? Porque se fosse tudo muito fácil, muitas pessoas estariam falando disso. Mas se pergunte, cara, por que funciona dessa forma? Seja uma mulher questionadora, sabe? Seja uma mulher que busca essa informação. Então a gente sabe o quanto a maternidade ela transforma a vida de uma mulher. Uma mulher nunca mais será a mesma depois que ela se torna mãe. Então, desde o período gestacional, desde o nascimento do filho, o pós, né? Que é o pós-parto, puerpério. o Uhum. perpério ali, que, cara, as nossas emoções, elas ficam afloradas. A gente perde uma identidade para ganhar uma nova identidade. Então, muitas mulheres também têm o processo da depressão pós-parto Uhum. por essa questão de assumir identidade, uma nova identidade, de ter que reconfigurar a sua vida. Então, muitas coisas antigamente era tida como frescura, gente. Só que isso é a realidade, Sim. que muitas mulheres precisam de apoio e suporte. Então, cada vez mais nós mulheres temos que ser apoio de outras mulheres, temos que parar de julgar a outra mulher. Nossa, olha, não tem nem motivo para estar assim, tá desse jeito. E o quanto nós mulheres, né, aprendemos a cobrar a perfeição da outra mulher, sem entender a dor da outra, sabe? Nossa, depois que ganhou filho, vive assim com esse coque no cabelo, não se arruma mais. Cara, quando a gente passa pelo outro processo, a gente começa a ter humanização pela mulher. E pior, eu acho que dos. A gente fala dos absurdos, é justamente isso também, né, Gil? A mulher que julga outra mulher, que não apoia, que só Sim. critica, né? E sendo que muitas vezes já é mãe, sabe do desafio que é, mas parece que se esquece. Então, que a gente possa ser cada vez mais apoio, diminuir cada vez mais o nosso julgamento, diminuir cada vez mais a crítica, entender o que é bom para aquela mulher e ser suporte no que ela precisa, né? Independente. Sim, Então, sem ao invés de dúvidas. dar palpite de como ela tem que cuidar do filho dela, de como ela tem que fazer as coisas, pergunte: tem algo que eu posso te ajudar? É exatamente isso, né? Tem É algo que eu posso exatamente. te As ajudar? coisas vão ficar muito melhores, Né? né? É isso. Tem alguma coisa que eu posso fazer para você? Se essa mulher vai ter parto normal, cesárea, amamentar, dar chupeta, mamadeira, enfim, né? Deixar ver TV, dar açúcar antes dos 2 anos, isso cabe a essa mãe. Só Sim, ela sabe o que é sim, melhor para ela. E sim. só ela conhece a história dela, as dificuldades dela. Uhum. Porém, é o que eu sempre falo. Nada paga a gente ter informação para a gente fazer as nossas escolhas de uma maneira consciente. Sim. Então, a gente ter essa informação vai fazer com que a gente se sinta segura para fazer as nossas escolhas. E quando alguém vier falar alguma coisa, você vai se sentir segura, né? Sim. Esse foi o meu caminho, eu escolhi isso e para mim isso foi muito feliz. Porque acontece sim também, às vezes a mulher entra num trabalho de parto, passa por um processo, chega num momento que fala, gente, para mim aqui já deu, foi lindo, maravilhoso, mas eu quero uma cesárea agora, Eu, Gil, eu fui né? dessas. Que chega ali nos 45 segundos do tempo, Ah, não, falei, não, não, mas não aí aguento você não mais. tava. Não, não, você não foi dessas, Aí a não, Gil menina. pegou e falou assim: Você Você se foi lembra muito do que você maravilhosa. quer? Mas eu me Você lembro foi de você muito. falando, tava dentro daquela banheira e você olhou no meu olho e falou assim: Você lembra o que você quer? Eu falei: Lembro, então bora. Essa hora que eu falo, você quer uma cesárea ou você quer acabar com essa dor? São duas coisas É, a gente quer diferentes, acabar com a né? dor, cara. Só É, quer mas a dor acabar. acaba assim que o bebê nasce. Fala assim, Acaba, não, Pri, acaba, gente. É nasceu, maravilhoso. acabou, Acabou, entendeu? entendeu? É E a gente vai conduzindo. uma coisa maravilhosa, uma sensação assim. Eu falo que no momento do extremo da dor, é uma conexão sobrenatural que a gente tem, sabe? É, Com a sim. espiritualidade, com Deus. Eu falo que é transcender. Teve um momento que eu não sentia mais nada. É, Eu só transcendi, cara. Eu só. É o ápice, assim. E depois que eu fiz tudo aquilo, aquilo só me empoderou, Gil, no sentido, cara, eu faço qualquer coisa. é impressionante, porque é isso Eu mesmo. faço Depois que a gente qualquer sai desse coisa. processo, a gente pensa, faço qualquer coisa. É isso, né? A gente se sente uma super heroína, né? E a grande maioria dos parceiros te veem com outros olhos também, né? Olha, eu vou falar, 99% dos parceiros que não queriam doula antes falam, gente, obrigado, não sei o que eu faria aqui sem você. Aham. Então também,
eduquem esses acompanhantes, né? Sim. Mostrem para eles, para elas, o que é uma doula, o que Uhum. faz uma doula, Que também traz né? Para que benefício para entendam ele, antes. né? Para o acompanhante, não é só o benefício para a mãe. Para toda aquela estrutura familiar que está se nascendo ali, ela é beneficiada com esse apoio, né? Gil, eu sou apaixonada. A gente vai falar mais vezes com essa galera sobre isso. Pessoal, você que está ouvindo aqui, seja você mulher, seja você homem, não interessa. Começa a seguir a Gil. O Instagram dela vai estar marcado aqui na descrição É, desse podcast. Acompanhe mais de perto. Né? Se você entra lá no Google Business, tem várias avaliações e depoimentos de mulheres que ela apoiou nesse processo do parto, do pós-parto, da amamentação. Histórias lindas de viver, emocionantes, verdadeiramente assim, impactantes. E você começa a olhar a gestação, o nascimento, tudo isso com outros olhos, né? E eu nunca vou me esquecer. A forma que nascemos diz muito como a forma que vivemos. Então, se a gente quer mudar a forma que nós vivemos, temos que olhar para a raiz, qual foi a essência do nascimento. A natureza ela é perfeita como é. Nós temos todos os recursos necessários para parir o nosso filho da melhor forma possível. Então, se está tudo bem com a sua saúde, com a saúde do seu filho, então se abra para isso, para entender mais sobre isso. E você que é mãe, que está acompanhando aqui, a gente sabe quantos e quantos desafios a maternidade traz para a nossa vida, porque a gente vai ter que desenvolver novas habilidades. Quantas e quantas mulheres tem dentro da minha mentoria que passa pelo processo da transição de carreira, que passa pelo processo da crise de identidade, e tudo isso, gente, faz parte do amadurecimento, do crescimento. Então, se permita passar por esses processos. Apenas não aceite ficar na dor. Busque a solução para cada um deles. Então, você que é mulher que está ouvindo o podcast e deseja conhecer um pouco mais da minha mentoria Mulheres em Ação, a descrição está aqui também para você clicar, conhecer um pouco mais de como a gente vem ajudando muitas mães e muitas mulheres com essas crises de identidade. Poxa vida, antes eu era uma profissional bem-sucedida, agora eu sou mãe, agora eu quero estar com meu filho. E eu passei muito por esse processo de uma crise de uhum. identidade, no sentido de quando eu estava com a minha filha, eu queria estar trabalhando. Quando eu estava trabalhando, eu queria estar com a minha filha. Mas tudo isso, gente, vai passar. Se a gente realmente fizer, o que tem que ser feito. Gil, obrigada pela tua Imagina, participação. Pri. Só falando essa frase que você falou, que você, é do Michel Odan, é um obstetra, né? Ele é Ah, tá. precursor da humanização. E ele fala, para mudar o mundo, precisamos mudar a forma de nascer. E é Lindo, muito verdade isso, lindo, né? lindo, lindo. Obrigada pelo convite, viu, Pri? Obrigada, Foi viu? maravilhoso estar aqui com você. Eu também Ah, ficaria, tipo, a passa tarde muito toda, assim, rápido, né? conversando. Passa muito rápido e eu fiquei muito feliz de você me convidar e a gente falar sobre isso. Vai sobre isso. E E eu depois tô a gente à vai postar disposição sobre. sempre. Depois a gente posta pessoal, o vídeo de nascimento da Maia, né? O povo adora ver essas coisas, fotos. E eu depois vou falar meu Amo. relato de parto também, de como foi tudo isso. Cara, é assim, lindo de ver, lindo de viver. E eu quero agradecer muito a sua audiência, você que está aqui mais uma segunda-feira conosco, acompanhando o podcast Fala Pri. Já estamos aí quase em 60 episódios do podcast. Tem noção, gente? É episódio para dar lá de. Já passou mais de um ano aí do episódio de podcast Fala Pri, do podcast Fala Pri. Então, quero agradecer demais a sua audiência. Então, deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva para acompanhar toda semana o nosso podcast. Ó, um beijo, fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.